Começa agora o podcast Contra a Regra. Que felicidade, que saudade que eu tava do Contra a Regra. Mas é isso aí, estamos de volta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Temporada nova e com muitas novidades. Mas o que não muda é a nossa formação titular aqui, o nosso trio. Eu, Alessandro de Lorenzo, o João Campos Lima. Tudo bem, João? Muito bem-vindo de volta. Seja muito bem-vindo de volta. Alessandro, tudo bem? Felipe, é um prazer muito grande estar de volta. Nós estamos voltando agora com um formato um pouco diferente, como nós já tínhamos avisado antes. A expectativa está bem grande. Eu espero que a expectativa de quem esteja nos assistindo também esteja grande, porque o programa vai estar bem legal. Vai estar bem legal e vai ter a presença, para estar bem legal, tem que ter a presença do Felipe Strasser. Tudo bem, Felipe? Um abraço, Alessandro, um abraço para o João também. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos ouvindo. Espero que todo mundo esteja bem vacinado, que é o mais importante. E sim, ela, a nossa querida, vai virar protagonista dessa temporada. A nossa amada ou odiada por alguns, né, Gustavo? A lista da semana é a protagonista dessa temporada curta, aquela coisa mais curtinha, sabe? Pandemia, temporada curta. Vamos lá, uma excelente jornada para nós, uma excelente temporada agora, curta, mas cheia de conteúdo, cheia de coisa boa. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, agradeço a você que está aqui com a gente. Para você que é nosso ouvinte antigo, já está nos acompanhando há mais tempo e está aqui para mais uma temporada. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. A gente promete, é legal, viu? Fica até o final, tem muita informação, a gente sempre traz um entrevistado. A gente já explica como é que vai ser essa temporada, mas deixa eu aproveitar para pedir para você se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar o sininho, para ativar as notificações e também, claro, nos siga Spotify, Google Podcasts, Deezer, sempre lá nós deixamos os nossos programas, nossos episódios gravados em versão podcast, para quem prefere, em vídeo no YouTube, e você também pode nos seguir no Facebook, no Twitter, Instagram, LinkedIn, enfim, a gente está em todas as redes sociais, pode contra a regra, e você nos encontra lá para saber dos nossos episódios, quais serão os assuntos e também do andamento da temporada. Pessoal, vamos começar então, antes de introduzir a nossa entrevista para falar do tema do programa, só explicar como é que vai ser essa temporada um pouquinho diferente aí. A gente já trouxe a primeira grande novidade, é a lista, que vai virar o carro-chefe aí. Estou feliz, tomara que eu corresponda bem aí, tem um desempenho legal. Mas o que mais de novidades a gente tem para essa temporada? Vamos lá. Além da lista da semana ser o carro-chefe, uma temporada mais curta, uma temporada diferente, nós vamos trazer assuntos um pouco mais no jornalismo. A gente vai dizer, são meio sem data, mas são assuntos que estão aí no momento, não são aqueles assuntos, aconteceu nessa semana, vai ter que acontecer, tem que falar. Calma. Assuntos meio Globo Repórter, vamos falar assim, para entender, são assuntos que a gente pode tratar com mais tempo, a gente pode trabalhar um pouco melhor. Além disso, nós vamos trazer sempre uma palavra de especialista em vídeo, em áudio, no formato que for, para contextualizar, porque assim, senão vão ser 3 jornalistas que não entendem de nada, muitas vezes, para falar de alguma coisa. Então, assim, né, vamos qualificar também esse debate, que de fake news a internet já está cheia. Então, sempre com uma palavrinha de um especialista e a lista da semana diferente, com mais conteúdo, para englobar melhor e explicar sobre o assunto falado na semana. Deixa eu aproveitar já para convidar, antes de passar para o João, tem muito a ver com o João. Ele sempre traz um fio no Twitter, né, um resumo aí da entrevista, do assunto da semana, que é muito legal. Vai continuar tendo, tá? Então a gente vai ter uma atuação maior também em todas as redes sociais, como eu falei, Facebook, Twitter, Instagram, sempre com palavra de entrevistado, que é a pessoa referendada aí, que vai trazer análise para a gente, mas claro, também com muito bom humor, né? E com a lista da semana, com muitos desafios aí, com uma rivalidade, né, João? Eu e vocês, essa temporada, a gente vai ver quem é melhor. O Gustavo, a gente já viu que está um pouquinho abaixo, né? Até por isso que ele está fora. Eu vou entrar cauteloso, vou entrar com aquela linha de 5 atrás, vamos ver como é que vai ser. Eu não posso prometer, o Alessandro ele já tem uma posição mais ousada, até porque ele tem um histórico bom na lista. Eu estou
Começando Isso se a chama lista, vacina, João. Isso se chama vacina, João. para a lista da semana, eu estou vacinadíssimo, porque o Alessandro tem um bom histórico, eu estou recém começando a participar, mas como o Alessandro e como o Felipe falaram, a lista vai ser agora ainda mais importante no nosso programa. E o que o Felipe falou também é muito importante. Em tempo que todo mundo tem certeza, nós não vamos ser os 3 jornalistas que vão dar as certezas do assunto. Não, nós sempre vamos trazer um especialista. Então, apesar da descontração da lista, apesar de todo o bom humor que nós 3 temos, nós também vamos manter aquele conteúdo diferenciado que marca o podcast Contra a Regra aí há mais de 2 anos. Então, vocês continuam conferindo o DNA do Contra a Regra, ele permanece. Ele muda só um pouquinho o formato, mas quem conhece o programa não vai ter tantas surpresas assim, só vai ver um formato um pouquinho diferente, de repente um pouco mais de descontração entre nós, mas isso é bom. Eu acredito que todo mundo vai gostar também desse novo formato, vai ser bem legal. E, Alessandro, eu só queria pedir desculpa já em antecipação a todos os nossos ouvintes, nem tanto, porque não estão nos assistindo, mas todo mundo que estiver assistindo pelo YouTube, pela iluminação e pela minha voz um pouco mais baixa, porque vocês não sabem, vamos explicar, essa temporada, por questões de trabalho, ela vai ser gravada na madrugada. Então, neste momento, nós estamos gravando, é 00h15, horário de Brasília. Então, meus pais estão dormindo no quarto ao lado e eu não posso gritar. E a minha lâmpada quebrou, deu problema, queimou, sei lá o que aconteceu. Então, eu estou com uma lampadinha. Então, assim, esse é o bastidor. Nós estamos gravando à noite, na madrugada. Então, temos que falar um pouco mais baixo. E eu vou assumir aqui, porque é para isso que existe Jornalismo de Verdade, eu estou de pijama. Porque é 00h15 e eu quero ficar de pijama. É um pijama do Darth Vader. Então, assim, isso é jornalismo verdade. Nós estamos aqui, é só para pedir desculpa e dar o tom dessa temporada, para ver uma temporada meio maluca. Nós vamos gravar a temporada de madrugada. Então, é uma coisa meio inédita para nós. E se funcionar, tá valendo, tá ótimo. Desculpa, obrigado. O público ele pode ter percebido essa descontração do Felipe, eu e o Alessandro, nós ainda não conseguimos chegar nesse nível de já se admitir, estar de pijama e tal, mas agora que o público está sabendo, depois da revelação do Felipe, dependendo da repercussão, num próximo episódio já vai estar eu e o Alessandro mais descontraído também. Vamos ver como é que vai rolar, como é que vai ser essa repercussão. Mas de roupa, por favor, de roupa, tá? Eu não com quero certeza, ver essa coisa por favor. Antes de dormir, eu não com certeza. Não estou muito afim, não. Mas eu acredito que eu vou manter o figurino de sempre e, além disso, mais uma colocação, talvez para deixar os amigos com um pouco de saudade. Quando o Felipe fala da madrugada, nós recentemente gravamos uma série especial sobre os Jogos Olímpicos. E já me lembra Jogos Olímpicos, então eu não tive como não falar sobre isso, é algo muito legal, muito recente, que nós também fizemos a cobertura. Acredito que os nossos ouvintes gostaram bastante da nossa série que fizemos também sobre os Jogos Olímpicos e bateu a saudade, então eu tive que falar sobre isso também. Justo, justíssimo. Bom, feito esse preâmbulo aí, um primeiro programa, então a gente usa um tempinho aí para explicar, dar aquela descontraída, lembrar um pouquinho do que é o Contra-Regra. Agora vamos de fato ao assunto, o primeiro episódio dessa nova temporada. E como você já viu, evidentemente, no título do programa, a gente não vai fazer mistério nenhum, porque não tem por que fazer esse tipo de mistério. A gente vai falar da Alemanha, pós-eleições, o novo governo alemão. Foram 16 anos de Angela Merkel, não é pouca coisa, em 16 anos, e agora ela vai deixar o cargo de chanceler da Alemanha. Os alemães foram às urnas no final do mês de setembro para decidir quem seria o sucessor de Merkel. Ninguém conseguiu uma maioria para governar, por isso, como quem já acompanha o Contra-Regra sabe, é comum na União Europeia, sempre começam aquelas discussões para a formação de uma coalizão. Se tem maioria e aí se formar... o parlamentarismo que na Europa é bem típico, né? A gente tem alguns outros países, obviamente, fora da Europa que também adotam esse sistema, mas na Europa, acho que todos, né? Ou os principais, todos eles. Sim. Pelo menos sim. A maioria, vamos deixar assim para não falar nada. A maioria sim. Equivocado. Bom, os alemães então estão nesse processo de negociação e para entender um pouquinho melhor sobre
o cenário político alemão pós-eleições, os desafios que o novo governo do país vai ter, a gente convidou um amigo. Ele é realmente um amigo, é professor de Relações Internacionais da SPM Sul, Roberto Ibel. Nada mais justo do que trazer alguém que já participou várias vezes, entende como é o Contra-Regra, para esse início de uma temporada diferente, até para testar esse formato. Então, o professor chega aí para analisar o que será dessa Alemanha. Fala, professor. Após as eleições alemãs no último mês de setembro, em que deram uma pequena margem de vitória para o Partido Social Democrata, o SPD, em cima da coalizão cristã democrática conservadora do CDU-CSU, hoje nós nos perguntamos qual será o futuro da Alemanha pós-governo Merkel. Afinal, a chanceler alemã Angela Merkel está no governo alemão há 16 anos e deverá encerrar o seu ciclo de governo agora no final do ano, quando nós deveremos ter uma coalizão formada entre os sociais-democratas do SPD, com os liberais do FDP e também os verdes do Partido Verde. Então, este novo governo, chamado de semáforo, uma vez que as cores de cada um dos partidos, o vermelho, o verde e o amarelo, estão representadas nesta futura nova coalizão, este novo governo alemão deverá ser um pouco diferente na condução da política externa, mas muito diferente na condução da política doméstica alemã. Pouco diferente, eu digo no sentido de que hoje a Alemanha é o grande esteio, é a grande estrutura do bloco europeu, ou seja, da União Europeia, das relações deste bloco com as outras potências internacionais, como a China, como a Rússia, os Estados Unidos, como também é responsável pelos acordos com os outros blocos econômicos e comerciais, como aqui nós temos o Mercosul, hoje está em tramitação o acordo entre a União Europeia e Mercosul. Então eu vejo, com algumas ressalvas, uma mudança muito drástica nesta política externa de Olaf Scholz, que é o atual vice-chanceler da Alemanha, né, e que é o candidato natural do SPD para o cargo de chanceler, como seja chefe de governo da Alemanha, caso essa coalizão tenha sucesso. E é difícil a gente ver uma mudança drástica por causa do papel da Alemanha e também porque nós teremos ano que vem eleições na França que nos trazem uma total indecisão, haja vista que nós não sabemos se Emmanuel Macron será de fato reeleito para o governo francês ou se a extrema-direita, que estava em ascensão até o mês passado, agora está em declínio, ela conseguirá ganhar de fato as eleições, ou nós temos uma surpresa, como nas últimas eleições, e talvez a esquerda ou a centro-esquerda consigam os votos necessários nas eleições francesas do ano que vem. Então o futuro da Europa está em aberto, mesmo que Olaf Scholz seja eleito o novo chanceler alemão. Com relação ainda à política externa alemã, eu não vejo mudanças muito drásticas, muito embora Scholz deverá deixar a sua marca, né, o seu legado, depois dos longos 16 anos do governo Merkel, mas uma tentativa também de observar como será a relação da Alemanha com a Rússia, uma vez hoje que a Alemanha serve como ponte das relações da Rússia com o restante da União Europeia, com o restante dos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e também com os países da OCDE, a Organização para o Desenvolvimento Econômico. Então, a Alemanha hoje ela tem inúmeros papéis, inúmeras atribuições na agenda europeia, na agenda internacional, e é um país de construção de pontes. Pensando que Olaf Scholz é um presidente, né, um representante melhor, presidente de governo, chanceler, de um partido de centro-esquerda, social-democrata, evidentemente eles evitarão uma agenda belicosa, uma agenda de conflitos, uma agenda que queira posicionar a Alemanha sem ouvir as outras partes, sem o diálogo. No campo da política doméstica, eu vejo que Scholz terá um desafio muito grande na continuação, né, na continuidade, na manutenção da política de reestrutura econômica que a Alemanha passa hoje no pós-pandemia. Depois de um longo e duradouro processo de lockdown, ou seja, políticas de isolamento social duras, mas que foram necessárias e que garantiram que a Alemanha evitasse um colapso do seu sistema econômico, do seu sistema sanitário ao mesmo tempo, algo que não foi feito no Brasil, hoje a Alemanha mostra um desempenho econômico, eu diria até que surpreendente. Ela consegue reverter essa onda, né, de estagnação, até mesmo de uma crise econômica,
consegue dar essa volta por cima, e aí nós temos perspectivas para um crescimento muito invejável para nós brasileiros, de até 5% nos próximos 2 anos na Alemanha, enquanto aqui no Brasil nós estamos a menos de 2%, e as projeções sempre piorando, né, as tendências. Então ele terá esse desafio de continuar, né, de dar continuidade à política doméstica, mas claro, também imprimir uma marca muito própria, digamos assim, dos sociais-democratas, né? Principalmente com o avanço dos extremismos, dos movimentos nacionalistas, o movimento da extrema-direita, né? Que nas últimas eleições, o partido que a representa, Alternative für Deutschland, a AfD, teve um desempenho muito inferior às eleições anteriores, e também manter, acho que o grande desafio será uma coalizão pacífica, uma coalizão que atenda a anseios políticos tão diferentes, tanto dos políticos como dos eleitores, né, do Partido Liberal, FDP, assim como também do Partido Verde, né, que tem uma agenda ecológica, uma agenda de preocupação ambiental, que às vezes entra em choque, entra em confronto com as agendas dos liberais e talvez dos próprios sociais-democratas. Então a Alemanha pós-Merkel será uma Alemanha que eu olharia com muita atenção, porque o futuro do país e o futuro do bloco europeu passarão pelo sucesso ou não do governo de Olaf Scholz e do Partido Social Democrata e sua coalizão com os liberais e o Partido Verde. Obrigado ao professor de Relações Internacionais da SPM Sul, Roberto Ibel, marcando presença mais uma vez no Contra-Regra e trazendo análise desse cenário político alemão. Não sei vocês, para mim, na minha experiência, eu nasci em 1992, obviamente não acompanho política internacional desde lá, comecei a acompanhar muito depois, talvez em 2010, mais ou menos, e de lá para cá, Angela Merkel é, na minha opinião, a maior líder, pelo menos da que eu vivenciei, ela é, quando falam Angela Merkel, na minha cabeça, vem a maior líder que eu vi, líder de um país, pelo tempo que ela durou, 16 anos no poder, e pela imagem que ela tem. Esse pensamento que a gente tem quando a gente lembra da Alemanha, a primeira coisa que a gente pensa é um país sério, um país onde as coisas funcionam, um país que não tem crise, ou praticamente não tem crise. Já tiveram muita crise na história para aprender. Mas recentemente não lembro de nenhuma. Aprenderam demais. Então, a Angela Merkel, ela realmente está na história, e eu fico muito curioso, como o professor falou, fico muito curioso para saber o que vai ser da Alemanha daqui para frente. Essa marca da Merkel, desculpa a cacofonia, mas para dar uma olhada, para você ter uma ideia de quão difícil foi para o alemão votar, porque não que a Angela Merkel fosse uma unanimidade, nunca é, mas 16 anos quer dizer alguma coisa, significa alguma coisa, ainda mais num país que nós consideramos, nós olhamos um pouco mais sério que o Brasil, né? Então, pouquinho. Então, assim, significa alguma coisa. Então, para ver, assim, como foi difícil, né? Claro que a Angela Merkel governou um governo de coalizão, precisou também fazer acordos e tudo, como é normal no parlamentarismo, mas essa votação muito próxima entre os partidos mostra que o povo alemão meio assim, a gente via ali em jornais... Pensa, e agora? O povo, o jovem alemão, ele não sabia em quem votar, não que não sabia, mas era assim, era a primeira vez que ele votava não na Angela Merkel, sem Merkel, uma eleição sem Merkel, mas ele cresceu, um jovem de 18 anos, 20 anos, ele cresceu com Merkel, ele não sabe outro jeito de política que não seja a Merkel. Então, por isso que os verdes ganharam bastante voto, mais ligado ao público jovem. O próprio partido da Merkel perdeu o voto, mas também não é oposição, não vamos dizer oposição, mas o partido concorrente, o SDU, também não ganhou tanto voto assim, porque as pessoas realmente olharam e falaram, caraca, em quem eu vou votar? Porque eu conheço a Merkel. Né? Eu sou a Merkel. E eu estou falando do público jovem mais, né? A população jovem, mas 16 anos. Gente, eu comecei a votar, minha primeira eleição foi em 2008. Merkel já era chanceler da Alemanha. Então, assim, eu, por exemplo, se eu fosse alemão com 30 anos, eu só teria votado em eleições que tinha Merkel. Então, assim, é difícil. Mas, assim, eles são alemães, né? Então, não vai ser que nem Israel ou a Espanha, que vai ficar 50 anos para decidir o que vai acontecer, que nem a gente viu, acompanha o programa Israel, a gente já falou de eleições em Israel, foi difícil para escolher quem vai mandar Israel, e decidiram só esse ano, depois de 2 anos de
decidiram esse ano. Então, a Merkel deixa um legado gigantesco na Alemanha, para a Europa, é a líder da Europa, é a presidente da Europa, vamos falar assim, entre aspas, a mulher mais poderosa do mundo, uma das pessoas mais poderosas do mundo livre, chamado mundo livre, mas de democracias. Então, assim, o peso para o próximo, que nós vamos falar, inclusive, na lista, o peso para o próximo chanceler da Alemanha é muito grande. A maior economia da Europa, uma economia em crise no mundo, por causa da pandemia. Então, a Angela Merkel lutou a guerra dela e, a princípio, acho que venceu, digamos assim, a Alemanha, a condição da pandemia. A gente tem exemplos muito piores no mundo, então foi bom, um bom período. Agora vamos ver. Os alemães vão se decidir, isso a gente já sabe, né? Isso também não vai se arrastar por muito tempo. Antes do Natal, eles prometeram antes do Natal já ter uma coalizão. O Alessandro citou a Angela Merkel como a líder mais importante dos últimos anos, e eu vou concordar com ele e ainda enfatizar essa opinião, porque se nós formos analisar o mundo, não só nesses anos que ela esteve à frente da Alemanha, mas no século XXI, foi um século que está iniciando extremamente marcado por grandes lideranças que surgiram. A América Latina, com muitas lideranças que fizeram história. Nos Estados Unidos, Barack Obama. O Oriente Médio teve uma riqueza de acontecimentos, né, nessas últimas 2 décadas, né, do século XXI. A China crescendo, Jacinda Ardern na Nova Zelândia, enfim, para cada canto do mundo que nós formos olhar, temos exemplos muito marcantes de novas lideranças ou de lideranças antigas que, enfim, protagonizaram o debate, né, nos últimos anos, e mesmo assim, a pessoa que nós podemos definir como a mais marcante é a Angela Merkel. Uma pessoa que não é uma líder política, que não foi que não teve escândalos, não teve nenhuma instabilidade, mas que se destacou justamente por isso, como o Filipe e o Alessandro falaram, 16 anos à frente de uma potência da Europa, sendo exemplar, como sempre, uma pessoa de um posicionamento exemplar, admirável no mundo inteiro e dentro da Alemanha. Então, acredito que a posição que o Alessandro colocou, sem dúvida, eu também penso igual. A Angela Merkel foi a líder mais marcante das últimas 2 décadas, sem nenhuma dúvida, e ela deixa um legado muito grande e, sem dúvida, ela vai ser falada por muito tempo ainda. Ela foi bem marcante, ela foi uma líder muito importante dos tempos atuais. Primeira chanceler alemã ou chanceler a dar um discurso no parlamento de Israel, a visitar, a ter uma relação muito mais próxima com os judeus. Eu digo isso assim porque a Alemanha ela falou, a Alemanha tem uma dívida eterna com Israel, com os judeus. Então, assim, além de tudo, ela buscou esse diálogo e tentar limpar essa imagem alemã que vem desde a Primeira Guerra Mundial, na verdade, né? Um país bélico e tudo isso. Então, e um país novo, né? A reunificação alemã faz 30 anos, então é um país novo, vamos falar a verdade. E um país novo dessa maneira, um país que viveu 30 anos desses 30, 16 com Angela Merkel. Então, assim, ela deixou a Alemanha essa potência que a gente conhece até hoje. Bom, e os próximos passos desse capítulo da história alemã a gente vai conhecer junto aqui no Contra-Regra. Claro que a gente vai dar espaço para a Alemanha e o futuro do país nas próximas oportunidades, mas também agora, né? Porque o assunto da nossa lista é justamente a Alemanha. O Filipe Strasser segue sendo o nosso anfitrião da lista, ele vai ser nosso mediador. Eu e João vamos nos confrontar aqui para saber quem tem mais conhecimento ou mais sorte, né? Muitas vezes é isso para vencer a lista. Começa 0-0, tá? Vamos deixar claro, 0-0, ninguém traz pontos de lugar nenhum. A gente fez umas listas aí especiais ao longo dos últimos programas, mas nada daquilo estava valendo. Então tá 0-0. Filipe, passo a bola para ti. Vamos para a lista em mais uma temporada, com novidades na lista também, né? Isso mesmo, amigos e amigas, ouvintes e ouvintas. Estamos aqui na lista da semana, lista agora
como a lista virou um carro-chefe, mais conteúdo, realmente as perguntas vão ser textão de Facebook, às vezes? Vão ser textão de Facebook. Mas ainda vai ter aquelas perguntas esdrúxulas? Ainda vai ter a pergunta esdrúxula, que o cara vai ter que saber a cor do cavalo azul marinho de Napoleão. Era azul marinho? Não era? Sabemos, a lista da semana. Então, a lista desta semana vai falar principalmente sobre a política na Alemanha. Essa política, a gente sempre fala de eleição efervescente, na Alemanha é tudo meio efervescente. Né? O efervescente alemão é um sábado comum no Brasil. Então, vamos lá para a lista da semana. E agora eu quero saber quem começa. Vou começar com o Alessandro, porque eu lembro que a última lista, se eu não me engano, a gente começou com o João, a última temporada. Então, nós vamos começar com Alessandro de Lorenzo. A dinâmica, a gente continua a mesma, números de 1 a 5. Vamos começar com 1, vamos ser tradicional. Eu sabia, é sempre assim. Vamos lá. Agora, com licença, eu vou pedir a todos, assim que eu vou treinar meu alemão, que eu não sei nada. Mas vamos lá. Fica à vontade. Eu já peço desculpa à comunidade alemã que acompanha o Contra-Regra. Perdão, galera. Meu mal é por matar a tua língua. Vamos lá. A pergunta número 1. Eu só estou ajeitando o computador aqui para ficar fácil de ler a pergunta, gente. E ficar vendo quem sabe faz ao vivo, né? E ficar vendo a reação dos meus colegas. Vamos lá. Angela Dorothea. Devo ter falado errado, mas tudo bem. Angela Dorothea Merkel. Nasceu em 1954 e é formada em física quântica. Se formou em 1986. Física quântica. Ela só entrou na política 4 anos depois disso. Ela só entrou na política em 1990. Então, tipo assim, se formou, fez tudo que tinha que fazer, doutorado, agora vai entrar na política. Qual foi o primeiro cargo que Angela Merkel ocupou? O primeiro cargo político ocupado por Angela Merkel? A. Ministra do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha Ocidental. B. Ministra do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha Oriental, do outro ladinho. C. Vice-porta-voz do governo da Alemanha Oriental, do outro lado. D. Ministra da Família, Pessoas Idosas, Mulheres e Jovens da Alemanha, ou membro do Bundestag, que é o parlamento alemão. Então, vamos lá. Tentando sempre argumentar por que da escolha. Ela entrou, então, se eu não estou enganado, ela entrou na política em 1990. 90. Então, eu acho muito improvável que ela tenha sido algo da Alemanha Oriental ou Ocidental. Acredito que ela já tenha pego a Alemanha unificada dentro da carreira política. Por isso, eu vou na letra E, a última, que eu não lembro qual que é, mas eu sei que era a Alemanha unificada. Isso, que é o parlamento alemão. Exatamente. E, membro do Bundestag, eu falo Stag, eu acho legal pra caramba. João Campos Lima, ministra do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear, uma Alemanha e da outra, vice-porta-voz da Alemanha Oriental, ou ministra da Família, Pessoas Idosas, Mulheres e Jovens, da Alemanha. Letra D. Ministra da Família, Pessoas Idosas, Mulheres e Jovens da Alemanha. A Angela Dorothea, ou Dorothea, não sei, perdão a todos, gente. Por favor, eu peço muito perdão aos alemães, que eu vou assassinar sua língua em várias oportunidades nessa lista. Perdão. A senhora Angela Merkel, ela foi ministra do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha em 1994, de 94 a 98. Portanto, não é isso. Ela também foi membro do Bundestag, mas a partir de 2013. Ela foi entrar no Bundestag bem tarde. Continua sendo membro do Bundestag. Ela não mudou ainda, ela continua sendo. Mas, Alessandro, perdão. A Angela Merkel foi ministra, sim, da Família, Pessoas Idosas, Mulheres e Jovens da Alemanha Unificada, de 91 a 94. Angela Merkel foi vice-porta-voz por 6 meses, que foi o tempo que durou o primeiro e único governo democraticamente eleito da Alemanha Oriental, entre abril
e outubro de 1990, ela foi vice-porta-voz desse governo. O primeiro cargo público de Angela Merkel foi ser vice-porta-voz do governo da Alemanha Oriental, onde ela viveu. Ela não nasceu lá, mas ela viveu a vida toda dela até se tornar política na Alemanha Oriental. Portanto, foi a primeira política das Alemanhas a ser da Alemanha Oriental e também a primeira chanceler, ou primeiro chanceler, que nasceu pós-Segunda Guerra. Então, foi o primeiro que nasceu com as Alemanhas divididas. Portanto, foi muito significativo elegerem uma pessoa que fez sua carreira, sua vida na Alemanha Oriental, apesar dela não ser da Alemanha Oriental, ela não nasceu na Alemanha Oriental, mas fez toda a carreira educacional, o pai dela era pastor luterano. Então, por isso, o primeiro cargo dela foi na Alemanha Oriental. 0-0, uma surpresa, né? Então, minha argumentação toda foi jogada no lixo. Por 6 meses. Por 6 Por 6 meses. Por 6 meses, foi quase. 6 meses. De abril a outubro, existia um governo democraticamente eleito na Alemanha Oriental. Único. João, 2-5. 3. Então, todo mundo fugindo do textão, hein? Vocês vão ver o textão que vai vir. Vamos lá. 3. A Alemanha é uma república parlamentarista, semipresidencialista, e que o chefe de governo é o chanceler. Nós estamos falando dela há bastante tempo já. O cargo existe de chanceler desde Otto von Bismarck, no século XIX. Porém, naquela época que ainda era o Reich e tudo, segundo Império Alemão, tal, depois foi por Terceiro Reich, e aquele cara assumiu também o cargo, mas a democracia na Alemanha ainda estava meio engatinhando. O cargo só foi ter regularidade e tudo, e ser instituído como o cargo de chanceler em 1949. Então, quando a Alemanha foi ter suas primeiras eleições após a Segunda Guerra, foi com a fundação da República Federal Alemã. Estamos falando de Alemanha, agora o detalhe, ocidental. Então, a gente fala de eleições livres, tal coisa, Alemanha ocidental e Alemanha unificada. Então, nós estamos falando da ocidental e da unificada, porque a oriental era outra parada. Era outra parada. Como a gente já falou na pergunta anterior, o primeiro governo democraticamente eleito foi só em 1990. Então, estamos falando da ocidental e depois, neste momento, nesta pergunta, e depois da Alemanha unificada. De 49 até a Angela Merkel, quantos chanceleres a Alemanha teve? A, 8, sendo 7 homens e uma mulher. B, 10, sendo 9 homens e uma mulher. C, 14, 12 homens e 2 mulheres. D, 15, 14 homens e uma mulher. Ou E, 17, 16 homens e uma mulher. É o período de 49 a 2021. Eu estou tentando fazer esse cálculo na minha cabeça também, é meio complexo. Nesse horário, então? Não. Não 21. Ela... 21 não, contando, ela... claro, 21, porque ela está no poder. De 40 até 21. Ela ainda está no poder. Ela vai deixar o poder provavelmente no final do ano. Mas ela ainda está no poder. Então, 8, 10, 14, 15, 17. Olha, vai ser puro chute. Eu vou ter que ir em 10. João vai letra B, 10, 9 homens e uma mulher. Alessandro, 8, 14, 15 ou 17? Eu acho que foi um período um pouquinho mais conturbado. Então eu vou acreditar que teve mais gente no poder nesse período, até que Angela Merkel ficasse 16 anos e aí não tivesse para mais ninguém. 15. Alessandro vai em 15. A Alemanha tem uma tradição, as pessoas, elas, é bem curioso, a gente fala assim, né, governo, aqui no Brasil, governo Collor, governo FHC, governo Itamar, governo Lula, mas são períodos que a gente fala, governo Itamar, 3 anos lá, governo Collor nem fala, né, nem durou, mas Fernando Henrique, 8 anos, Dilma, 8 anos, o Temer, que foram uns 2 anos lá, 2 anos e meio, não sei o quê. Na Alemanha, eles têm uma tradição
de quando eles vão falar de um governo tal, é um governo tal. Então, é um governo que dura. Então, é uma era, quase. A era Merkel durou 16 anos. A era Merkel é uma era, uma era. Por exemplo, o primeiro chanceler da Alemanha, Konrad Adenauer, ficou 14 anos e 31 dias. Mas, claro, o Ludwig Erhard, seguinte, foi 3 anos. Nós tivemos também curto com o Kurt Kissinger, que ficou 2 anos. Mas nós também temos o Helmut Kohl, que foi um dos mais importantes, aquele da reunificação alemã, que ficou 16 anos. O Helmut Schmidt, que ficou 8 anos. A Alemanha teve 8 chanceleres, ou chanceler, de 49, em 70 anos eles tiveram 8 chanceleres. É uma estabilidade que dá Não invejinha. vai adiantar nada, não vai adiantar nada, meu lamento, porque eu errei da mesma forma que o Alessandro errou, mas eu fui em 10, não quer dizer nada porque eu fui mais próximo, os dois erraram igual, mas eu cheguei a pensar em 8, e também muito absurdo, né? E com argumento próximo da resposta original e diferente do Alessandro, que pensou que por ter um período conturbado teria mais. Eu pensei, não deve ter tido tanto assim. Mas daí eu pensei, mas 8 também nesse período todo é pouco. Daí eu fui em 10. É pouco. E aí é aquela coisa da regularidade, né? Então, nós falamos, né, do Helmut Kohl, que chamava até Angela Merkel de minha menina, porque ela era a menina dos olhos dele, ele sabia que um dia ela ia ser grande na Alemanha. Ele foi o primeiro-ministro, o chanceler da reunificação. Então, é uma coisa que os alemães têm muito, da regularidade. Então, o cara tá bem, o cara tá um processo... Assim, ó, Brasil, cara, se tivesse que reunificar o Brasil, a gente ia trocar os presidentes no meio do processo. A gente sabe, vamos trocar. A Alemanha mantém a regularidade e isso até, por enquanto, está funcionando para os alemães. E aqui essa lista, esses alemães estão dando um nó tático nos meus 2 colegas, porque por enquanto está 0-0. Alessandro de Lorenzo, 2, 4 ou 5? 5. Eles estão fugindo do textão. Vamos lá, o cargo mais importante da Alemanha é o presidente da República, não é o chanceler. Né? E o chanceler é o terceiro cargo, porque tem o vice-presidente da República, que é mais importante que o chanceler. Porém, quem manda mesmo é o chanceler. Atualmente, o cargo de presidente da República é ocupado por Frank-Walter Steinmeier, do SPD. Ele está lá no cargo desde 2017. A eleição presidencial na Alemanha ocorre a cada 5 anos e o cara pode ser reeleito uma vez. A pergunta é, agora vem, né? A Alemanha também tem suas peculiaridades. Quem elege o presidente da República Federal da Alemanha? Letra A, os membros do Bundestag. Letra B, os parlamentares eleitos para isso, tipo uma Assembleia Nacional Constituinte, uma Assembleia Nacional para votar no presidente da República. A população vota nos caras e os caras elegem o presidente. Letra C, a população mesmo. Os caras vão lá numa eleição, porque percebe não coincidente com a eleição de chanceler, porque chanceler é a cada 4 e o presidente é a cada 5. A população vai lá e vota. Os alemães têm umas diferenças. D, os membros do Bundesrat. Bundesrat a gente chamaria de Senado, mas não é bem Senado. Eles só mexem... É como seria uma Câmara dos Lordes da Alemanha. Imaginamos assim, eles só votam em questões constitucionais que têm a ver com os estados e não que nem o nosso Senado, que vota qualquer questão de lei, qualquer projeto de lei no nosso Senado é votado. Na Alemanha, não. São questões constitucionais. Ou, letra E, os membros da Convenção Federal. Alemanha, sua linda. Essa vai ser puro chute, eu nem tenho o que argumentar. Eu vou na... Repete rapidinho aí. Os membros do Bundestag, parlamentares eleitos para isso, só para isso, população em geral, os membros do Bundesrat, sei lá, e ou membros da Convenção Federal, que é um outro órgão alemão que existe. A Alemanha é a complicada e perfeitinha, sabe? A música dos Raimundos é a Alemanha. Eu iria na letra D, o Bundesrat.
Isso, que é o Senado alemão. Vamos falar assim. isso, exatamente. João, Bundestag, parlamentares eleitos para isso, população em geral, ou membros da Convenção Federal. Letra A. Os Bundestag, Firme? um para um lado e Firme outro ele. para o outro. E eu vou dizer o seguinte, o João não está errado, mas não está certo. Eu sabia. Eu sabia. A cada 5 anos se convoca a Convenção Federal na Alemanha, que são membros do Bundestag, todos, mas mais somados a um número igual de membros para cada estado da Alemanha. Esses daí, que dá mais de 1.000, votam no presidente da República Federal da Alemanha. Então, é uma votação indireta mesmo. É uma misturinha de parlamentares eleitos para isso com membros do Bundestag. Então, o presidente da República é mais uma rainha da Inglaterra, né? Tá tendo uma briga de gato na rua aqui, só para deixar claro. É um meio rainha da Inglaterra, só que com mais poderes, né? É como se fosse um presidente na Itália, a França é um primeiro-ministro, porque a França quer ser diferente de todo mundo, né? Então, é o presidente que tem poder e o primeiro-ministro que não, ao contrário de todo mundo. Então, mais ou menos isso. A Alemanha, complicada e perfeitinha, vai deixando tudo 0-0. Tá, só me tira a dúvida, qual que é a resposta? É E? Era E? Convenção Federal, eles Tá bom. é o nome. Eles é um órgão que se junta os caras do Bundestag e mais um número igual de parlamentares dos estados, que dá mais de 1.000, dá um número grande, e eles vão lá e votam no presidente da República. Imagina isso no Brasil, qual a chance de dar certo? João Campos Lima, 2 ou 5? Ou 4, 2. perdão. 2 ou 4, perdão. 4. 4. Mudou. Porque ele fugiu do textão. O textão é a pergunta 2. Vocês vão ter que aguentar o textão, Alessandro. Vamos lá. 4. O provável, agora vamos falar do futuro. O provável chanceler, novo chanceler da Alemanha, é Olaf Scholz. Ele é do Partido Social Democrata da Alemanha, o SPD, que a gente já falou. E apesar de ter derrotado, vamos lá, o candidato da Merkel, o Armin Laschet, o Scholz é membro do governo Merkel. Para você ter uma ideia de como é que é a Alemanha. O Scholz é vice-chanceler da Merkel desde 2018, ministro das Finanças desde 2011. E ele começou em cargos eletivos em 2002, então ele já está na política também há bastante tempo. Ele começou como um membro do Bundestag pelo distrito de Altona, e ele deixou esse cargo, no Bundestag, em 2011. Que posição que ele assumiu? A gente está falando agora da carreira política do Scholz. Que posição ele assumiu naquele ano, em 2011, além de assumir o Ministério das Finanças, que, digamos, né, o Ministério das Finanças da Alemanha é o Ministério das Finanças mais importante da Europa. Ele virou o quê em 2011, além de ministro das Finanças? A. Vice-chanceler. B. Membro do Parlamento da União Europeia. C. Prefeito de Hamburgo. D. Membro do Bundesrat, que nós já falamos. Ou E. Governador da Baviera. Pode repetir, por favor? Vice-chanceler, membro do Parlamento da União Europeia, prefeito de Hamburgo, membro do Bundesrat ou governador da Baviera. C. Prefeito de Hamburgo. Eu já sei porque o João respondeu essa. Alessandro de Lorenzo, vice-chanceler, membro do Parlamento da União Europeia, membro do Bundesrat ou governador da Baviera. Sabendo que eu errei, porque o João acertou, eu vou dizer letra E, porque, se não me engano, estudando o tema Alemanha, porque, afinal de contas, sendo jornalistas, a gente também noticia os acontecimentos fora do podcast, também dos nossos outros trabalhos. Se não me engano, eu li que ele tinha sido prefeito de Hamburgo. Não sei se nessa época que o Felipe está falando, mas acredito que sim, então eu acho que o João acertou. Mas eu vou em letra E para não estragar a lista. O João acertou. Vamos falar bem tranquilo aí.
O João acertou. Olaf Scholz foi prefeito de Hamburgo de 2011 a 2018, quando ele virou vice-chanceler da Alemanha. Mas, assim, na Alemanha, é muito comum, agora estudando para fazer a lista, é muito comum o cara ocupar 2 cargos, porque são cargos... Então, por exemplo, ele era ministro das Finanças da Alemanha e prefeito de Hamburgo. Então, você imagina só, o cara era prefeito de Porto Alegre, ministro da Fazenda. É uma coisa que para nós é inimaginável, mas na Alemanha é muito comum. Por exemplo, um ministro, um membro do Bundestag, ser ministro, ser governador. O governador pode ser um membro do Bundestag, pode ser membro de... Então, assim, é mais fluido. Então, João, eu sei por que você respondeu isso, mas... Cara, aparece Hamburgo na frente, é difícil Só que vai. não seja feliz. Só vai. E Angela Merkel é nascida em Hamburgo, né? Então, Aí, ó. na Alemanha Ocidental. Mas viveu a vida dela quase toda na Alemanha Oriental, pré-política. Bom, 1-0 para o João. E agora, Alessandro, tem a pergunta textão que eu fiz aqui, porque eu não consegui resumir. Tudo ou nada. Se você acertar, vai para extra. Se não, o João começa ganhando a complicada e perfeitinha alemã. Vamos lá, vamos explicar como os caras montam Bundestag. Galera, é o seguinte, podia ser simples, mas não é. O eleitor, ele vota 2 vezes na Alemanha. Ele vota um primeiro voto, que é um voto constituinte, e o segundo é o voto no partido. É aquele distrital misto que andou sendo ventilado no Brasil. O primeiro voto são para 299 membros do Bundestag. Então, todo mundo vota para eleger 299 membros do Bundestag. Eu voto neste cidadão para 200, né? Tá lá. E aí o que acontece? Para não ter, que nem no Brasil, que nós temos 33 partidos. E imagina se todo, assim, ó, o Brasil não é um país assim, a gente chama de coalizão, mas não deveria, né? Porque não deveria ser assim. Nós não somos parlamentaristas, mas no país parlamentarista tem que fazer coalizão. Então, para que na Alemanha, que tem mais de 50 partidos, não pulverizar e primeiro-ministro, lá, o chanceler, ter que conversar com 40 partidos, os segundos votos são usados para produzir um número proporcional de cadeiras por partido, para tentar dar uma aglutinada e diminuir o número de partidos no Bundestag. Então, por exemplo, se um partido ganha menos cadeiras no distrito eleitoral dele, em um estado, do que os segundos votos deram para ele, ele recebe essas cadeiras adicionais, porque falou, pô, o segundo voto deu bastante voto, porque o segundo voto é no partido. O primeiro voto é no cidadão e o segundo é no partido. E você fala, pô, votaram em um cara só no partido, lá no primeiro voto, só que no segundo voto os caras tiveram 50% dos votos. Então, o povo gosta do partido. Então, por isso, nós vamos dar mais cadeiras para eles, não essas 299, cadeiras extras. Se um partido vencer esse constituinte, que é o primeiro voto, e ele recebendo mais assentos do que teria direito com a segunda parcela de votos, né, que é o segundo voto, então o cara ganhou bastante voto ali, mas no segundo voto, pô, ninguém deu muito voto para o partido, os outros ganham mais para equalizar o número de membros. Claro, um vai ter que ter mais, outro ter menos, mas aí acontece. Isso é chamado de assentos de compensação. É confuso, é por isso que a pergunta é longa. Agora, tudo isso... para falar que o mínimo constitucional são de 598 membros no Bundestag. Só que por causa da compensação, por isso eu precisava explicar isso hoje, na eleição de 2017, né, que é o parlamento ainda atual, foram 709 membros eleitos. Só que em 2021 não foram 709 membros eleitos. Quantos membros foram eleitos? Qual o tamanho do Bundestag a partir da nova chancelaria, que provavelmente vai vir agora no final do ano? 714, 722, 730, 736 ou 758? Bundestag, sim, vai ser o maior da história. Letra A. 714. João Campos Lima, 722, 730, 736 ou 758?
A letra B. 722. Bom, senhores, nós falamos no começo lá, uma eleição totalmente pulverizada, porque ninguém sabia o que fazer. Não, ninguém sabia, mas, né, saiu a Merkel, ficou aquela, não se decidiu o governo. Então, por esse modelo, quanto mais pulverizado, mais membros você precisa colocar para equalizar, né, deixar tudo mais ou menos bonitinho. Não foram 714, porque só 5 a mais, realmente, com um parlamento todo desse. João, 722 também não, porque são 736 membros no parlamento, são 27 a mais. A Alemanha vai ter, só para compensar, claro que pode diminuir também, não é só aumentar, galera, mas por isso que eu falei que para eleger um presidente da República, você imagina que vão ser 736 mais 736. São quase 1.500 eleitores para o presidente da República. Ninguém acertou a pergunta textão. João Campos Lima ganha a lista da semana. E olha aí, parabéns, João. Palmas para o João. Palmas baixas, Parabéns, parabéns. É quase 1h, então a gente tem que dar palmas baixas. E aí fica uma pergunta. Se vocês querem, só por curiosidade, responder a pergunta extra, aquela que quando empata, a gente faz depois para ver o desempate. Bora rapidinho, então. Rapidinho? Vamos embora. Ela é bem curta. Angela Merkel é uma das políticas mais respeitadas do mundo, obviamente. E é assim na Alemanha. Porque 16 anos, né? Se ninguém gostasse dela, ela não tinha sido eleita. Qual desses apelidos não se refere a Angela Merkel? Eu falei, é sempre uma pergunta mais... o João que vai começar respondendo. Letra A, Frau de Ferro. Frau, gente. Alemanha, Frau, mulher, Frau de Ferro. Letra B, Mutti, que é mamãe. Letra C, Chanceler de Ferro. Letra D, Garota de Ferro. Ou letra E, Die Frau, a mulher. Qual desses não é da Angela Merkel? Na letra E. Die Frau, a mulher. Alessandro de Lorenzo, Frau de Ferro. Mutti, Chanceler de Ferro, Garota de Ferro. Eu ia dizer letra E também. A única que eu sei é mamãe. Eu sei que ela é conhecida assim, que eu já vi. E alguma coisa de ferro, eu imagino que sim. Eu vou de letra A. Bom, o João acertou essa, tranquilo. Ela é comparada a Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, mas dama, eles vão traduzir para Frau, ou para chanceler, e garota, transferiram até para garota, porque ela tinha esse apelido do Kohl, de minha garota, né? Então, e Die Frau, alguém já deve ter chamado ela de Die Frau, que é a mulher, né? Porque ela é a mulher, mas não pecou, vamos falar a verdade. Não vingou. Então, a primeira lista da semana termina com João Campos Lima vencendo por 1-0, acertou a pergunta extra mais por curiosidade, mas está lá, a complicada, é placar alemão, aquele 7-1 não existiu. Placar alemão, 1-0, básico, tranquilíssimo, aquela coisa Bauhaus. Terminamos aí a lista da semana alemã, retinha, retilínea, quadradinha, 1-0. Bom, é isso aí, terminado então o primeiro programa dessa nova temporada. Espero que vocês tenham gostado. Escreve pra gente para saber como é que vocês estão achando que está fluindo essa nova configuração do programa. Pode mandar sua mensagem, Spotify, Google Podcast, Deezer para ouvir a nossa versão só em áudio, YouTube, claro, para ver em vídeo, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, nos seguem todos e pode mandar sua mensagem, a gente responde em qualquer um deles, tá bom? Um abraço, até semana que vem. Felipe, até lá. Abraço a todo mundo, valeu, Alessandro, obrigado também para o João, agradeço todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, que nos acompanha, deem a opinião de vocês, continuem compartilhando, comentando, é muito importante para nós. Nos vemos na semana que vem, beijo no coração de todos, valeu. João, semana que vem tem revanche, hein? Quero empatar. Tá, eu te aguardo, já ganhei a primeira, como eu falei, uma linha de 5, fiz a retranquinha, fiz aquele 1-0 básico. Feliz por essa primeira vitória. Apareceu o Hamburgo, né? Então não tem como não ganhar. E eu espero que os nossos ouvintes tenham gostado. Como o Alessandro falou, nós temos bastante novidades no Instagram, no Twitter, as listas vão voltar. Então, além do nosso programa, confiram as nossas redes, que tem ainda mais novidades. Reels,
fio no Twitter, enfim, é muita novidade que nós temos para vocês. Até semana que vem. Tchau.